Lições bíblicas. Terceiro trimestre de 2017, adultos. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Lição 2. 9 de julho de 2017. O único Deus verdadeiro e a criação. Texto áureo. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Verdade prática. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Leitura bíblica em classe. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. O objetivo desta lição é mostrar que cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Interagindo. Você crê que há somente um Deus verdadeiro e que Ele criou os céus e a terra? Então não terá dificuldade no ensino desta lição. Deus é real e Ele se revela ao homem de diferentes maneiras. Porém, uma das formas que Ele se revela a nós é mediante a sua criação. O relato da criação da terra, do céu e do homem não é uma alegoria. A narrativa da criação é um fato histórico, ou seja, algo que aconteceu exatamente como a palavra de Deus afirma. Quando o assunto é a criação do universo e da vida, sabemos que existem várias teorias que tentam explicar a origem de tudo, como, por exemplo, a teoria do Big Bang e da evolução. Mas cremos que o universo e a vida não são produtos de uma evolução, como alguns cientistas tentam afirmar, ou resultado da exploração de uma partícula. Cremos que o Deus é o grande Criador. Comentário. Introdução. A doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Primeira parte da lição. O único Deus verdadeiro. Primeiro tópico. O chamar. O chamar é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o qual inicia o versículo que se tornou, ao longo dos séculos, a confissão de fé dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A cláusula final, que diz, é o único Senhor, também se traduz por o Senhor é um. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Conforme as versões espanhola, Reina Valera e judaica, conhecida no Brasil como Bíblia Hebraica. A construção hebraica aqui permite ambas as traduções de acordo com a declaração de Jesus. O Senhor é um só. Marcos, capítulo 12, versículo 29, tradução brasileira. Há aqui um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas à ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só, de respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Isto quer dizer que Deus é singular e único. Segundo tópico, o monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, que o politeísmo é a crença em vários deuses.
As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas o monoteísmo do islamismo não é bíblico. O Deus Alá que os muçulmanos professam é outro Deus, e não o mesmo Deus Jafé da Bíblia. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, deus da tribo dos Coraixitas, de onde veio Maomé, que o adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, muito menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome de Deus, Jafé de Israel, mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Terceiro tópico: o monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 até ao 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. João capítulo 1, versículo 18. A quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo. É o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. O Deus de nossos pais de antemão se designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Atos capítulo 22, versículo 14. Segunda parte da lição: criação versus evolução. Primeiro tópico: o modelo criacionista. Vamos entender o que é o criacionismo. Primeiro, o criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultado de um ato criador intencional. Essa cosmovisão é encarada com suspeita, porque a comunidade científica incrédula a considera uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, como nos ensina Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica, mas existem variações em ambas as propostas. Descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes empiricamente detectáveis são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informações e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido hoje como design inteligente. Criacionismo e design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. Preste atenção. A proposta e a metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teologia do design inteligente e vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que foi Deus quem criou. Segundo tópico: o modelo evolucionista. Vamos ver o que é o evolucionismo, o que ele ensina. É uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica, tem por base pressuposto naturalista, entre os quais a proposta
darwinista da seleção natural se destaca como o principal mecanismo evolutivo. O naturalismo, a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo, ensina que organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo através das eras. É a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador, isto é, eles teriam evoluído até a complexidade de hoje por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Mas tudo isso não passa de mera teologia que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação. Terceira parte da lição: a criação. Primeiro tópico: a criação do universo. Foi Deus quem criou o universo do nada. É a chamada Creatur ex nihilo da teoria judaico-cristã revelada na Bíblia. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O verbo hebraico criou é bará, e este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel, e nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para referir-se à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Essa ideia do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. Segundo tópico: a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. No segundo dia, Deus criou a expansão, o firmamento. Versículos 6 e 8. E no terceiro dia, disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 9. A essa porção seca, ele chamou terra. E ao ajuntamento das águas, ele chamou mares. Isso se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 10. Ainda no terceiro dia, surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação. Se encontra no versículo de Gênesis 1, versículo 9 até ao 13. Os corpos celestes, que é o Sol, a Lua e as estrelas, apareceram no quarto dia. Se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 14 até ao 19. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 23. No sexto dia, Deus, ele criou também os animais, as bestas feras da terra. Terceiro tópico: a criação do ser humano. A raça humana teve a sua origem em Deus através de Adão. O ser humano foi criado no sexto dia como a coroa de toda a criação e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. A frase façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quer dizer: vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para homem é Adam, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus
se constitui em macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Salmos capítulo 8, versículo 5. Conclusão. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da Igreja, desde muito cedo, uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até ao Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, de tanto tem contaminado os nossos vizinhos, tem contaminado os nossos colegas da escola e também aos nossos colegas do trabalho. Então, vamos proclamar que Deus, Javé, é o Senhor, Criador de todas as coisas. Amém.